A paz do Senhor, meus queridos. Mais um dia estamos aqui para ministrar ao seu coração a palavra do dia. É muito bom esse momento, é muito especial. Estamos aqui na cidade de Juiz de Fora, pregando em um grande congresso, onde Jesus já batizou com o Espírito Santo, já curou, já salvou e fez muitas maravilhas. Quero deixar uma palavra para o seu coração, como sempre. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Essa passagem está falando da substituição de Moisés pela pessoa de Josué. E eu quero falar um pouquinho sobre liderança, os desafios da liderança espiritual. É um desafio liderar. Liderar não é só entrar na frente de um povo e pregar. Liderar não é só entrar na frente de um povo e chorar. Os desafios da liderança espiritual é muito além do que nós imaginamos. Liderança em qualquer lugar é um desafio. Nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. Onde existir um grupo de pessoas, se fará necessário a presença de um líder. E Josué, desde cedo, foi bem treinado por seu mentor, chamado Moisés. No entanto, a ideia de substituí-lo um dia o deixava apavorado, porque Moisés para Josué era tudo. Era o exemplo maior, exemplo clássico, exemplo por excelência de liderança. E eu creio que Josué imaginava tudo, de menos um dia substituir o maior líder de Israel, um dos maiores dirigentes da congregação de Israel, o maior profeta do Antigo Testamento. Então, eu aprendo algumas lições com Moisés e Josué acerca de liderança. Tem gente que está liderando e diz que não gosta de gente. Então, meu irmão, vai fazer outra coisa, porque não tem como liderar sem gente. Só se lidera quem tem gente. Só é líder quem tem gente. Se você não gosta de gente, não gosta do cheiro de gente, então não tem como você ser um líder. Você jamais vai ser um líder, porque não tem como ser líder sem gente. Mas as lições que eu aprendo aqui, algumas lições que Josué aprendeu. Primeira lição: ninguém é insubstituível. Coloca isso no seu coração, meu pastor. Coloca isso no seu coração, pregador, evangelista, presidente de ministério. Você não é insubstituível. Jamais seremos insubstituíveis. Ninguém é insubstituível. A primeira lição que Josué aprendeu é que ninguém no mundo, nessa terra, é insubstituível. Esta é uma verdade incontestável, inclusive referente a Moisés. Não deve ter sido fácil para Josué aprender essa lição, aprender isso, justamente substituindo o líder que ele cresceu vendo realizar milagres fantásticos, vendo o mar vermelho se abrir, Jordão se abrir, maná do céu, Deus falar face a face. Moisés, aos olhos do garoto Josué, era alguém sem igual, sem comparação e sem substituição até aquele momento.
Para muitos, Moisés era insubstituível. Mas aprenda essa lição. Ninguém é insubstituível. Elias foi um dos maiores profetas. Um dos maiores profetas do Senhor. Do Antigo Testamento. Mas foi substituído por Eliseu. Quando o tempo acaba, já era. Quando o tempo vence, o substituto tem que aparecer, porque a obra tem que continuar, ela tem que florescer. Eliseu foi o substituto de Elias. Josué foi o substituto de Moisés. E tantos outros. Salomão foi o substituto de Davi. Queridos, até o Senhor Jesus, ele teve substituto aqui na terra. Porque Jesus disse, se eu não for, o Consolador não virá. Ele só virá depois que eu for. Ele me substituirá e dará sequência ao trabalho. E após a partida do Senhor Jesus, o substituto à altura, o Consolador, o maravilhoso Espírito Santo veio habitar em nós e para nós e conosco. Então você que exerce uma liderança, saiba que você não é insubstituível. O substituto está na fila. Ebalá, xere, me canta lá. O substituto está na fila. Fique esperto, meu. Quando Judas morreu, suicidado, o substituto foi levantado. Você que está reclamando, chorando demais, murmurando, dizendo que não está conseguindo, que não está isso, que está difícil demais, fique esperto, meu irmão. O substituto meu e seu está orando de madrugada, chorando aos pés do Senhor para ser usado por Deus. O seu substituto está na fila. E se você parar ou o seu tempo vencer, o Senhor da glória vai encher ele do Espírito Santo e ele vai fazer obras maiores do que você. Josué não imaginava nunca substituir Moisés, mas ele foi o substituto de Moisés, escolhido por Deus. Então aprenda essa lição. Levanta discípulos, levanta obreiros preparados, para se amanhã o Senhor te chamar, te levar, o substituto vem assumir o seu lugar e dar sequência à obra de Deus. Pastor Anselmo, em memória, nosso amado pastor Anselmo, homem de Deus, homem de uma liderança tremenda, homem que amava as almas e o pecador. E todo mundo dizia, quando ele morrer, o ministério vai acabar. Não acaba. Deus levantou um substituto para o pastor Anselmo, chamado pastor Moisés Silvestre Leal, que é o nosso atual pastor presidente. E é uma bênção, um homem de Deus, e tem levado avante ao ministério com todas as dificuldades e desafios. Porque ninguém é insubstituível. Spurgeon foi um homem tremendo na sua época, mas ele partiu e um substituto foi colocado no seu lugar. Finney partiu e um substituto foi colocado no seu lugar. Dwight Moody foi um dos maiores ganhadores de alma da história. Partiu e o Senhor levantou um substituto para o seu lugar. Billy Graham, o Senhor levantará um substituto para o seu lugar. Ninguém é insubstituível. Então, meu irmão, fica ativo, porque você também é substituível. Daí a pouco Deus tira você de cena e coloca o substituto em cena e enche ele do Espírito Santo e os milagres vão acontecer. Segunda coisa que eu aprendo, nenhum projeto, nenhum ministério pode girar em torno de uma pessoa. Não pode, nenhum ministério pode girar em torno de uma só pessoa. A segunda lição que aprendo é essa. A segunda lição aprendida por Josué é que todo projeto
projeto vindo de Deus precisa girar em torno de propósitos firmados em Deus. Ministérios que giram em torno de um líder só e dele depende para sobreviver, está fadado ao fracasso, porque esse líder vai um dia, esse líder vai parar um dia. Se ele não preparar discípulos, obreiros, para dar sequência à obra, ele vai prejudicar tanto ele com a obra de Deus. Eles havia morrido, mas o propósito estava vivo. Eu vou morrer, você vai morrer, o substituto vai em cena, mas o propósito de Deus, ele precisa continuar vivo e poderoso para com os desígnios do Todo-Poderoso. Tebacheia. O líder sábio e espiritual é aquele que se retira do centro das atenções e, no lugar, estabelece princípios que a atenção de seus liderados se voltem para Cristo. O verdadeiro líder, ele compartilha a sua imagem com seus discípulos. Ele compartilha o êxito de seu ministério com seus discípulos. Ele reparte a autoridade do seu ministério com seus discípulos. E o verdadeiro líder não centraliza tudo nele. Ele transfere as pessoas a Cristo, aos discípulos a Cristo e toda a glória a Cristo. O obreiro que centraliza tudo só nele, ele está fazendo um mal para ele, um mal para o ministério, um mal para a igreja. Nenhum projeto, nenhum ministério pode girar em torno de uma só pessoa. Josué aprendeu isso. Então, meu querido, vejamos alguns princípios de liderança baseado na palavra de encorajamento que Deus ministrou a Josué. No versículo 6 e 7, 9 de Josué capítulo 1, o Senhor diz para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus agora estava encorajando o substituto. Deus agora estava enchendo o substituto da palavra de ousadia, de intrepidez e de coragem. Esforça-te. Você que é um pregador, um evangelista, um ganhador de alma, um pastor presidente, uma missionária, você que está me ouvindo agora e foi levantado por Deus para liderar, Deus manda eu te dizer essa palavra: esforça-te, tem bom ânimo. Haverá lutas, haverá combates, haverá tribulações, haverá angústias, perseguições, o inferno no seu encalce para te parar. Mas Deus manda eu te dizer: esforça-te, tem bom ânimo. Tão somente esforça-te. Tem muito bom ânimo, diz o Senhor. Levanta a cabeça, sacode a poeira e entra na guerra de novo e volta para a guerra. Seja forte e corajoso, porque o Senhor dos Exércitos está contigo e Ele é maior que os demônios, é maior que os seus problemas, é maior que sua angústia, é maior que as tribulações, é maior que a sua escassez, é maior do que todas as coisas. Disse Eliseu: maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, esforça-te, tem muito bom ânimo. Não te mandei eu, foi Deus que te levantou para liderar. Foi Deus que te chamou para liderança. Foi Deus que te chamou para pastorear, meu amigo. Ele colocou um cajado na sua mão e um azeite vivo na sua cabeça. Vai em frente, meu irmão. Quem te chamou foi Deus. Quem te levantou por líder foi Deus. Então, não te mandei eu, está dizendo Deus para você, foi eu que te mandei, rapaz. Esforça-te, tem muito bom ânimo, porque eu sou contigo, vou te ajudar e vou mudar a história. Por 3 vezes Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Certamente a coragem é um dos ingredientes mais importantes de liderança. Liderança que não tem coragem
ele está fadado ao fracasso. Líder que não tem coragem de brigar por conta de uma alma, ele está fadado ao fracasso. Líder que não tem coragem de enfrentar o diabo, expulsar ele no nome de Jesus, está fadado ao fracasso. Líder que não tem coragem de investir financeiramente na sua igreja pela fé, ele está fadado ao fracasso. Líder que não tem coragem de colocar outro obreiro ou um obreiro do seu lado para ser o seu segundo, ou um obreiro na congregação para pastorear e fica naquela conversa, vai dividir, vai me dar problema, está fadado ao fracasso. Você tem que ter coragem de avançar. Deus te dará obreiros fiéis. Alguns te darão trabalho, mas a maioria será fiel. Então, meu irmão, certamente a coragem é um dos ingredientes mais importantes da liderança. O líder que não se equipar de uma boa dose de coragem, dificilmente estará preparado para enfrentar os desafios inerentes da sua liderança. Os desafios virão, mas tem que ter coragem, tem que acabar. Recebe unção de coragem, recebe unção de ousadia, recebe unção de intrepidez e entra na frente do povo e clama para que eles marchem contigo em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, segundo princípio de liderança, o primeiro é forte e corajoso, tem que ser forte e corajoso. Segundo princípio de liderança, disposição para seguir adiante, meu irmão. Você tem que ter disposição para seguir adiante. Moisés, meu servo, é morto, Deus diz para Josué, no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando você for colocado em cena para substituir o seu líder, a liderança ou alguém, coloca isso no seu coração. Tenha disposição de seguir adiante. Não será fácil. Nem todos te aceitarão, nem todos te aplaudirão. Muitos ficarão comparando você com a liderança passada. Mas a Bíblia diz, Deus manda te dizer, tenha disposição para seguir adiante, porque Ele te dará visões e revelações novas e Ele te dará graça nova. Deus mostra a Josué que a morte de Moisés não põe fim ao projeto Canaã. Debaxeia, canta lá, Marrai. O projeto de Deus continua vivo. Ele começa com um e vai passando de geração, mas o projeto de Deus continua em andamento. Não é porque uma liderança morre e para que o projeto de Deus vai parar. A morte de Moisés apenas marcou o fim de uma etapa e o início de outra. Quando uma liderança sai de cena, marca o fim de uma etapa. E quando o novo substituto entra o início de uma etapa. Bala cheia. Todo homem chamado por Deus tem uma visão vinda do coração de Deus. E nunca morre. Que nunca morre. Encerra-se um projeto, inicia-se outro. Encerra-se uma missão, inicia-se outra. Mas a visão do líder nunca morre. A visão é o que impulsiona o líder a seguir. Mudam-se as metas, redireciona-se o foco e a sua visão segue. A visão de liderança segue. A visão de conquistar continua. A visão de crescer continua. A visão de almas continua. A visão de construir continua. E tenha disposição, porque Deus te dará os recursos para crescer. Terceiro princípio de liderança que eu aprendo aqui com Josué. Acreditar que seu ministério é valioso. Acredita, querido, que o seu ministério é valioso. Quem te deu foi Deus. Quem te colocou foi Deus. Ele é valioso. Ninguém te poderá resistir. Deus disse para Josué. Josué, você vai substituir Moisés. E eu serei contigo. Haverá choros, lágrimas, noites sem dormir. Haverá tribulação, perseguição, murmuração. Mas eu quero te dizer uma coisa, Josué. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Você que está entrando agora na liderança em lugar de alguém, eu profetizo na sua vida. Assim como Deus foi com aquele líder que você tanto amava e tanto ajudava e tanto estimava,
Deus será contigo. O mesmo Espírito que o capacitava, o encorajava, o impulsionava, é o mesmo Espírito eterno de Deus que vai impulsionar e encorajar você também. Confia, acredita que seu ministério vai crescer e é valioso, porque foi Deus que te deu. Todo o trabalho feito para Deus é importante, todo. Não importa o que digam a seu respeito. Não pare por causa das críticas. Não pare porque alguém não agrada do seu método de liderança. Não pare porque alguém não gosta do jeito que você fala. Não pare porque alguém não gosta do seu perfume. Alguém não gosta da forma que você disciplina os membros da igreja. Continua firme, porque Deus é contigo. Se você ministra para a glória de Deus, irmão, continua. O líder deve saber que o seu ministério é de extremo valor para Deus. Que o chamou, foi Deus que te chamou e o seu trabalho é importante para Deus. O líder, mesmo que não tenha fama, mesmo que não seja reconhecido pelos homens, mesmo que seu ministério não dê ibope, mesmo que não seja recompensado como se esperava, precisa valorizar a si mesmo. O seu ministério é fundamental para Deus. O seu ministério foi dado por Deus e ele é importante. Ele é importante, querido. Valorize o seu ministério. Não passe para outro sem Deus te autorizar. Não jogue a toalha. Acredita no seu ministério. Deus vai mudar o curso da história e vai exaltar o seu ministério e vai fazer do seu ministério um ministério poderoso e glorioso, ganhador de almas. Valorize o seu ministério. Ele não é simples assim, igual você está pensando ou imaginando, ou igual o diabo está soprando na sua cabeça. Eu profetizo o crescimento do seu ministério. Eu profetizo a unção de Deus no seu ministério. Eu profetizo o vento do Espírito Santo soprando sobre o seu ministério. Quarto princípio que eu aprendo aqui com Josué de liderança. Confiar que a presença de Deus está ao seu lado. Ninguém te poderá resistir. Deus disse para Josué, fica firme, seja corajoso, acredita no seu ministério, porque ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Foi o que Deus falou para Josué. Querido, eu profetizo essa palavra na sua vida. Se você for fiel, ninguém poderá te resistir no seu ministério todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não te deixará e nem te desamparará. A obra de Deus é um trabalho que deve ser feito em parceria íntima com Deus. O líder, para lidar com a alma dos homens, com as suas neuroses, precisa estar revestido da unção do Espírito Santo. É a unção que lhe traz ao coração a confiança da presença de Deus. Sem a presença de Deus não haverá efetiva liderança espiritual. Sem a presença de Deus não haverá milagres, cura, salvação. Liderança, pastor que está me ouvindo, você não precisa de dinheiro, você não precisa de muita coisa, você precisa da presença de Deus, da glória de Deus. Se você tiver a presença de Deus, o dinheiro virá porque ela vai atraí-lo. Então eu deixo essa palavra para o seu coração. E quinto princípio de liderança que eu aprendo, agir com cautela segundo a palavra de Deus. Age com cautela segundo a palavra de Deus. No versículo 8, Deus disse para Josué, não aparte da sua boca a palavra desta lei, o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Tem liderança que não lê mais Bíblia. Tem pastor que não tira mais tempo para ler a Bíblia. Tem pastor que não ora mais pedindo Deus mensagem.
Inconsequentemente, quando entra na frente do povo, não tem mensagem para o povo, não tem alimento novo para o povo, não tem comida fresca para o povo, não tem povo que aguente isso, meu irmão. Vai ler a Bíblia de novo, vai estudar as Escrituras Sagradas e vai chorar para que Deus venha lhe dar comida nova para o povo. Senão você vai ser substituído, porque Deus vai levantar alguém que vai dar comida nova para o povo, que vai saciar o povo, que vai alimentar o povo. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Não. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você pregar o que vive, viver o que prega, vai ser próspero, vai crescer e vai ser bem-sucedido, diz a palavra do Senhor. Não confunda cautela com comodismo, complacência ou moleza. O líder cristão deve ser ativo, proativo, dinâmico e visionário. Entra na frente do seu povo ativo, visionário, proativo, dinâmico, e Deus vai te dar vitória. No entanto, o líder que age sem cautela pode colocar tudo a perder. Não adianta também só investir, fazer, falar. Tem que ter cautela. O povo tem limite. Irmão, a cautela precisa ser no sentido de agir segundo a palavra de Deus. A liderança cristã deve se pautar-se dos valores do Evangelho e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo.